Hoje eu venho à tribuna para debater assuntos do meu estado de Goiás. Senhor presidente, o estado de Goiás sempre foi um estado não só receptivo a todas as pessoas que lá chegam, um estado acolhedor, um povo trabalhador, uma cultura de realmente trazer para dentro do estado todos aqueles que ali desejam iniciar ou dar continuidade no seu projeto de vida. No entanto, senhor presidente, Goiás hoje vive um momento delicado, difícil. O quadro da violência no estado de Goiás alcançou proporções inimagináveis. A ausência do Estado, a ausência de condições mínimas para poder dar aos policiais militares e aos policiais civis condições para poderem trabalhar e, ao mesmo tempo, garantir o mínimo de segurança aos cidadãos goianos. As pessoas podem achar que é muito forte esta manchete do maior jornal do nosso estado, onde uma jovem de Rondônia, Goiás sempre foi uma referência, minha capital Goiânia, na área da medicina, e são vários os cursos que nós temos lá, preparatórios para o vestibular. Essa jovem, Natália, de uma família de Rondônia, foi e buscou Goiânia há pouco mais de 60 dias para ali fazer o cursinho e ter acesso ao vestibular e fazer a sua faculdade. Saindo do cursinho às 9h30 da noite, num bairro movimentado da cidade, ela foi assaltada e assassinada às 9h30 da noite na capital de Goiânia. Mas não é o fato específico e único. Isso disseminou pelo estado. Os assaltos de carro, eles ocorrem hoje numa média de 30 por dia, só na cidade de Goiânia. A criminalidade expandiu para os 246 municípios. Nós estamos vendo uma situação onde Goiás não assiste há muitos anos. Ou seja, nós temos o efetivo da Polícia Militar hoje, senhor presidente, de apenas 13 mil policiais militares. Ou seja, a média nacional são de exatamente 332 habitantes por um policial. Lá em Goiás é de 502 cidadãos goianos para um policial. O déficit hoje, só na Polícia Militar, chega a 18 mil policiais. Na cidade de Goiânia, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, nós temos apenas 1.500 policiais militares. Goiânia, em 2007, já teve 3.500 policiais. Nos últimos 8 anos, a cidade de Goiânia perdeu exatos 2.000 policiais, mais do que tem hoje, dando a segurança ou podendo garantir a população contra a bandidagem que estende e dissemina pelo nosso estado. As pessoas no interior hoje, elas não têm coragem sequer de fazer um boletim de ocorrência ou denunciar o assalto. O assaltante está tão ousado no meu estado que ele diz ao assaltado: se o senhor for lá na delegacia, eu vou voltar aqui, vou lhe matar ou matar um filho seu. Hoje, esse é o quadro reinante no estado de Goiás. É o pânico, é a total falta de ação do governo para poder respaldar aquilo que a sociedade brasileira tem como direito e como prerrogativas. Este caso dessa jovem, ela chocou o estado de Goiás. Existe um movimento chamado Goiás em Paz,
mas na verdade tem um S escrito, tá certo, com um S de sangue, que infelizmente é Goiás sem paz. Esse é o momento que a situação goiana, que o povo goiano está vivendo. Essa situação chegou a ponto do jovem hoje não ter coragem de sair mais à noite, de poder frequentar, seja ele os locais próprios, aonde a juventude goiana sempre se divertiu, nos bares, nas boates, nos encontros, porque esses lugares também são priorizados por estes bandidos, que entram na maior tranquilidade, agridem todos, tomam não só os celulares, mas também o que eles têm no pulso, como relógios ou até como dinheiro. Enfim, é algo estarrecedor o que nós estamos vivendo. A única mudança que teve foi exatamente mudar alguns secretários de lugar. Não tem nenhum plano de ação, não tem nenhuma proposta maior, mais uma maquetagem sem nenhum efeito para a sociedade ou para a segurança da população goiana. Um outro ponto, senhor presidente, acrescido a isso, é exatamente a dificuldade com que passa o nosso estado de Goiás na parte da infraestrutura elétrica. Nós não temos lá hoje a condição de eletrificação nos estados, nos municípios mais distantes, muito menos nas propriedades rurais. Goiás hoje é um estado que vive à base de geradores. A empresa que mais vende em Goiás hoje é a empresa que fabrica geradores. Esta hoje é a única que nessa crise vem ganhando dinheiro. Mas com isso, não é diferente também as estradas. As estradas de Goiás estão intransitáveis, totalmente destruídas, comprometendo a safra de um estado que sempre teve um perfil da agropecuária. Um estado que nós sabemos que a força alavancadora de Goiás sempre foi a agropecuária. E aí, senhor presidente, para fechar mais um momento trágico para Goiás, o governador de Goiás resolveu copiar o modelo Cristina Kirchner e implantou em Goiás as retenções. Goiás passa a ser um estado agora que caminha para o que existe de mais retrógrado da política de arrecadação, que é exatamente tributar as exportações. Repito, enfiar a mão no bolso do produtor goiano, assaltar um setor que as duras penas vem superando as dificuldades. Para arrecadar em torno de 40, 45 milhões no estado de Goiás, o que é que o governador está fazendo? Está afugentando do nosso estado todas as tradings. Vossa Excelência conhece bem, presidente, pela experiência que tem, que diante da dificuldade burocrática, as restrições do sistema financeiro, hoje, os maiores produtores do país hoje, os estados funcionam muito mais do que no crédito bancário rural, com as tradings, ou seja, é feito aquele troca-troca entre o dinheiro que é dado, a mercadoria que é dado pela trading e o produtor paga em grãos. Esta é uma dinâmica já implantada há várias safras no país. Ora, no momento em que tributa-se a exportação, as tradings fogem daquele estado, saem dos estados. E nesta hora, você diminui a competitividade do produtor goiano. Você baixa a possibilidade dele ter amanhã uma perspectiva melhor de renda, porque você faz uma retenção do produto dentro do estado para apenas atender as indústrias de Goiás que não têm a capacidade de esmagamento da produção que nós produzimos hoje de soja.
produzimos mais de 10 milhões e 200 mil toneladas. A capacidade de esmagamento em Goiás chega a pouco mais de 6 milhões, talvez chegando a 7 milhões de toneladas. Isso, senhor presidente, nós vamos mostrar com dados e com responsabilidade. Infelizmente, este método foi implantado no Mato Grosso do Sul. E é impressionante a queda da produção no Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul, comparado a Goiás, comparado ao Tocantins, a Bahia, a parte do Maranhão, do Piauí, é o estado que menos produz neste momento. Não teve aquela linha crescente, ascendente. Por quê? Porque ao não ter as tradings, ao ter o produto tributado, é muito difícil você estar nas fronteiras agrícolas. É muito difícil você ter como expandir nas áreas mais distantes daqueles centros onde nós temos a agroindústria instalada. E aí, senhor presidente, é que esta medida, ou este decreto baixado pelo governador, intranquiliza, além da tributação, por um dos incisos desse decreto que diz: a incidência de quanto nós vamos tributar o exportado vai depender do humor do governador. A cada 6 meses, ele pode mudar este percentual. Ou seja, inicialmente, deve tributar em 12%. Daqui 6 meses, se ele achar interessante, ele eleva para 18%. Qual é a garantia que tem quem vai adquirir o produto no Estado? Qual é a planilha que ele poderá, naquela hora, montar, sendo que o ICMS vai depender exatamente daquilo que o governador achar de 6 em 6 meses? Senhoras e senhores parlamentares, o agricultor, o produtor de Goiás, como em várias regiões do país, começaram a sua safra, o seu plantio, o preparo de solo, desde o mês de agosto. Quando chega agora, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, o governador muda as regras. Ora, mas a safra já está plantada. Ele plantou dentro de uma regra e está colhendo dentro de outra regra. É mais um prejuízo que, sem dúvida alguma, está trazendo para o estado de Goiás. Goiás vai perder competitividade junto aos outros estados, nessa sanha arrecadatória de realmente querer arrancar mais 45 milhões de reais. No entanto, o prejuízo que traduz para a economia de Goiás é muito grande. E é desta maneira, senhor presidente, que eu solicitei a toda a nossa assessoria, recebi também os representantes da ProSoja e de várias entidades de classe do meu estado de Goiás, na tarde de hoje, e que solicitei a minha assessoria, como assessoria do Senado Federal, que nos auxiliasse para que pudéssemos aí recorrer ao Poder Judiciário para derrubar um decreto tão danoso e tão penalizador a um segmento que tem tanto contribuído para o desenvolvimento do nosso estado de Goiás, que é exatamente a agropecuária goiana. Moderna, competitiva, capaz de mostrar índices comparáveis às regiões mais produtivas do mundo. Tecnologia do que existe de mais moderno. Centros e eventos, hoje, como fazem lá no Rio Grande do Sul, e Não Me Toques, como se faz no Paraná, ali em Cascavel, como nós temos em Ribeirão Preto, na AgriShow, e como nós temos também na cidade de Rio Verde, na Comigo, aonde o evento para mostrar o quanto a agropecuária goiana acompanha o que existe de melhor tecnologia e de pesquisa no mundo. Com isso, senhor presidente, eu encerro a minha fala dizendo da nossa preocupação hoje com o Estado, onde a segurança de Goiás chegou ao seu pior momento. As perspectivas, poucas,
até porque o Estado que não está dando conta de cumprir com nenhuma de suas obrigações, seja na segurança, na saúde, na educação, na malha rodoviária, esse quadro tende a crescer a cada dia que passa. É uma denúncia que faço e que peço neste momento que haja, pelo menos, uma maior sensibilidade do governador, ter humildade de reconhecer a necessidade de decretar um estado de emergência em Goiás na área da segurança pública, recorrer ao ministro da Justiça, solicitar à Guarda Nacional, se necessário também, senhor presidente, a presença do Exército Brasileiro ali nas ruas da capital, como no entorno de Brasília, como nas regiões que estão sendo hoje as pessoas estão altamente vitimadas. Nós não temos como, e é inadmissível querer exigir de um contingente de 13 mil policiais militares que dê segurança a mais de 6 milhões de goianos, que atenda 246 municípios. É necessário que tenhamos, sim, neste momento, a humildade de poder pedir por parte do governo federal o apoio da Guarda Nacional. Também nós temos no estado de Goiás várias unidades do Exército Brasileiro que poderia ajudar nesta hora no combate à droga, na criminalidade, nas quadrilhas, nos grandes grupos ali que estão sendo montados em Goiás para se especializar em assalto de gado, do comércio, das propriedades rurais. Eu concedo uma parte à nossa colega senadora Ana Amélia. Senador Ronaldo Caiado, eu primeiro quero agradecer a referência de Vossa Excelência a Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que é a capital brasileira da agricultura de alta precisão. E aproveito a oportunidade ao cumprimentá-lo pela abordagem de todos os temas que afligem o cidadão que está na zona urbana, tanto quanto na área rural, porque assim como em Goiás, no Rio Grande do Sul também vivemos o problema da insegurança, do roubo de máquinas, de gado. Aqui no Rio Grande do Sul se usa uma palavra que o Brasil não conhece, que é abigeato, que é o roubo de gado. Agradeço. E eu também queria mais agradecer a Vossa Excelência, e aproveito para convidá-lo, bem como todos os nossos telespectadores da TV Senado, o nosso presidente Raimundo Lira, que do dia 7 ao dia 11 de março, ocorre exatamente em Não Me Toque a Expo Direto, que é uma feira de alta tecnologia, e Vossa Excelência, como um ativo defensor do setor agropecuário, irá prestigiar com a sua presença, se puder comparecer, para a alegria de todos os produtores. Então, eu quero aqui expressar publicamente o convite, cumprimentando também Vossa Excelência pela iniciativa hoje pela manhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ter provocado um debate de mais de 3 horas, muito intenso, para mostrar as fragilidades que temos na área da fiscalização sanitária, de uma doença que está aí como quase epidemia, na área da zoonose, aí pegando um rebanho equino brasileiro, que supera 7 milhões de cabeças e com alto valor agregado, eu diria, porque não é só no esporte hípico, é também na comercialização, na genética, e essa doença chamada mormo foi trazida ao conhecimento da sociedade nessa audiência pública que Vossa Excelência requereu. Então, eu queria cumprimentá-lo por isso, senador Caiado, por esse protagonismo num setor tão essencial. Aliás, o único que tem boas notícias para o Brasil. Toda a economia está caindo. Indústria, quase 9%, serviços, 4%. Todos os setores, comércio, todas as áreas, mas a agricultura, a agropecuária está subindo. Então, é o motor da economia brasileira. Agradeço e incluo também no meu pronunciamento a fala de Vossa Excelência, nossa senadora Ana Amélia, competente, presidente da nossa Comissão de Agricultura, e quero dizer que estou fazendo todo o esforço para, no dia 7, na segunda-feira de março,
está exatamente no estado de Vossa Excelência, na cidade de Não Me Toque. Estou me debruçando sobre a agenda, tentando adiar alguns compromissos, acertar alguns encontros que tinha anteriormente marcado para que possa estar lá acompanhando aquilo que indiscutivelmente Vossa Excelência coloca. É ali um evento que mostra o quanto a agropecuária brasileira absorveu tecnologia. É moderna, é produtiva, é realmente algo que dá orgulho para todos nós ao falarmos dela aqui na tribuna. Eu agradeço a fala de Vossa Excelência e concluo, senhor presidente, dizendo que Goiás, nesta hora, precisa muito mais de um braço estendido agora, independente de posições político-ideológicas. É importante que Goiás receba, nesta hora, uma contrapartida da União. Não contrapartida em dinheiro, uma contrapartida em pessoas qualificadas para também auxiliar a segurança do nosso Estado. A Guarda Nacional, o Exército Brasileiro, todos aqueles que, sem dúvida alguma, ao chegar no nosso Estado, serão aplaudidos, muito bem recepcionados e vão trazer aquilo que todos nós precisamos, senhor presidente, que é trazer a tranquilidade para as famílias goianas e por aqueles que lá habitam, tá certo? Onde hoje qualquer pai e mãe, ao ter um filho que vai a um evento à noite ou frequentar qualquer festa, fica ansioso até a sua chegada. Diante disso, senhor presidente, eu encerro agradecendo. Me permite, senador? E pedindo... Pois não, senador Serra, um prazer. Ouvi aqui suas palavras e ouvi a parte da senadora Ana Amélia, e eu queria fazer referência à questão da agricultura. Nesses 30 anos de redemocratização, há fatores muito positivos que apareceram na vida brasileira e outros negativos que nós conhecemos. Entre essas questões positivas, do ponto de vista estritamente econômico, há duas que representaram uma conquista. Primeiro, a derrota da superinflação. Estamos hoje com problema inflacionário, inflação vizinha dos 10%, etc., mas antigamente era ao mês. E isto realmente, a partir do Plano Real e do governo Fernando Henrique, é algo que se consolidou no Brasil, mesmo sob os piores governos do ponto de vista de gestão. A segunda conquista nesse período foi a agricultura, a eficiência agrícola. A agricultura no Brasil se firmou como a grande agricultura competitiva do hemisfério sul e para o mundo. Uma capacidade empresarial fora de série, de fazer inveja a outros setores. Um papel essencial na estabilização de preços. Eu sou de uma época, nas décadas anteriores, em que se amaldiçoava a agricultura em função da inflação, um processo acelerado de urbanização. A pessoa está no campo com produtividade baixíssima, mas come lá. Vai para a cidade, passa a ser uma demanda adicional que vai além do crescimento demográfico por alimentos. Se Vossa Excelência pegar os índices dos anos 50, vai ver que realmente o preço de alimento era o principal componente da inflação. Não é que era na origem, na correlação, digamos, entre aumento de preço agrícola e inflação, era o que tinha o índice mais alto. Esse passado ficou para trás. Nós temos uma agricultura competente, eu não diria de primeiro mundo, no sentido dos outros países. Nós não ficamos nada a dever ao primeiro mundo. E mais ainda, é uma agricultura que tem um potencial ainda enorme de expansão. E houve outro fenômeno aqui no Brasil, que eu costumo dizer no Rio Grande do Sul, não só quando lá fiz campanha, é que os gaúchos, em menor medida, mas também importante, catarinenses e paranaenses, até certo ponto, colonizaram uma boa parte do Brasil. Uma boa parte do centro-oeste, chegando às vizinhanças da Amazônia, até o interior da Bahia. Exatamente. E o Piauí. Hein? E o Piauí. Perdão? O Piauí. Do Piauí. Também. Isso é realmente fenomenal. Não há nenhum país moderno que tenha tido esse tipo de migração empresarial no estilo brasileiro. Verdade. Portanto, eu queria apenas deixar aqui essas observações, Obrigado. porque é algo que eu tenho como convicção muito profunda e que raras vezes tenho a possibilidade de falar, de dizer. É um prazer para mim isso dizer hoje no Senado e, numa parte, ao discurso de Vossa Excelência, que, no ano de 2002, deu um apoio à minha campanha presidencial, que lhe deu um crédito para o resto da vida
na nossa convivência. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Serra. Vossa Excelência sabe da admiração que todos nós temos pela sua capacidade, pela sua cultura, pelos debates que Vossa Excelência proporciona a essa casa. E é indiscutivelmente uma legislatura diferenciada com tão bons senadores aqui com Vossa Excelência, que engrandece cada vez mais o plenário dessa casa. Eu agradeço e incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. E para encerrar, eu quero aqui agradecer esse tempo a mais que Vossa Excelência me concedeu, senhor presidente, e dizer aos nobres colegas que vamos lutar cada dia mais. Ontem avançamos muito aprovando o projeto do senador José Serra em relação à Petrobras. Estamos aí lutando para buscar novas perspectivas pelo Brasil. E, neste momento, também lutando fortemente para trazer paz, sossego e garantia ao povo do meu estado de Goiás. Uma boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.